A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Você que está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo mais uma vez. Você que se encontra na rede social, também seja bem-vindo. Eu tenho uma palavra de Deus revelada para a sua vida nesta manhã. Eu quero convidar você neste momento a abrir sua Bíblia, aproveitar você estar de pé. Abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e versículo 10 é a nossa leitura. Livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, versículo 10. Já está sendo posto aqui no telão, já está aqui no telão. Capítulo 4 de Crônicas, versículo 9 e 10. Você pode marcar na sua Bíblia, pode também marcar na sua Bíblia digital. Eu quero convidar você nesta hora para estar lendo comigo. Só são 2 versículos. Eu quero que você leia comigo nesta hora, quando eu falar 1, 2, 3, de forma audível e forte, com todo o seu fôlego, em nome de Jesus. Você me entende e diz amém? Vamos ler, por favor? 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. 1, 2, 3. Vamos repetir mais uma vez, como um coral, bem forte. Vamos repetir mais uma vez. 1, 2, 3. Versículo 10, por favor. Amém? Começou forte, terminou meio fraquinho, né? Mas louvado seja Deus. Podem tomar seus assentos em nome de Jesus. Se você pode curvar sua cabeça por 30 segundos. Senhor, nós te glorificamos pela tua palavra. Aí sim, entendendo, Senhor, que nesta hora, bem sabemos que a tua presença é real neste lugar. Te glorificando pelo Deus verdadeiro que se revela neste lugar. Através do momento que clamamos, que adoramos a Ti, como também, Senhor, contudo, através do poder da Tua palavra. Entendendo isso, Senhor, nesta manhã, Espírito Santo, ó Senhor Jesus, eu peço perdão pelos nossos pecados, seja em pensamento ou palavras, mas Espírito Santo, estou na Tua dependência nesta manhã, da revelação da Tua palavra, da palavra profética, da ciência da palavra. Se queres fazer isso nesta manhã, Senhor, abra os céus, descortina o céu neste lugar. E eu profetizo que cada mente e coração esteja cativo a tua palavra nesta manhã. Repreendendo todo empecilho de fluir, Senhor, o poder teu sobre cada vida neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos diante de uma passagem bíblica. Pode ser que um dia você leu, ou alguns já leram, ou em alguns momentos você meditou nessa passagem bíblica. Eu destaco nesta manhã no livro 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9 e 10, para falar sobre esse personagem chamado Jabes ou Jabés. As 2 pronúncias estão corretas. E eu titulei esse momento de meditarmos na palavra do Senhor, a oração que mudou uma história. Uma história de um jovem que não tinha uma vida promissora. Quando nós olhamos para o livro 1 Crônicas, e o livro 1 Crônicas é um termo usado para trazer narrativas históricas bíblicas, onde traz fatos cronológicos na Bíblia Sagrada. E quando nós chegamos nesse livro, em algum momento nós começamos a ler a palavra de Deus e torna enfadonho, porque você começa a encontrar momentos da leitura em suas narrativas que nos cansa. E no capítulo 4 você começa a ler sobre uma linhagem, a genealogia de um povo, da tribo de Judá. No versículo 1 você começa a perceber isso, que começa a falar os nomes, começa a falar das gerações de cada um que vai sendo gerado através
daquele povo representando o povo de Deus. E quando você chega no versículo 9 do capítulo 4 de Crônicas, você percebe que existe uma pausa aí, aonde é destacado de forma tão forte, aonde fala bem claro para mim e para você, e diz: e foi Jabes mais ilustre, repita comigo, ilustre, do que seus irmãos. Muito bem. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, porque deu à luz com dores. E você percebe que é muito explícito aqui destacar que esse nome significa dores. E quando você vai para o original bíblico, no hebraico, o nome Jabes é isso: sofrimento, dor. Então o povo hebreu, ou judeu na cultura judaica, eles valorizam muito o nome para dar aos filhos. É de muito suma importância para eles. Quando eles vão colocar o nome para o seu filho, eles verificam o nome, o significado, e olha a circunstância daquele momento que a criança nasceu. Então tem um contexto aí, quando eles colocam o nome, espiritual, circunstancial, tradicional e revelador. O nome colocado a esta criança, que a sua mãe colocou, você percebe que está levando para o futuro desta criança, que não seria um futuro tanto promissor. Ela estava dizendo: essa criança nasceu, foi gerada em mim, mas causou muitas dores fortes. Eu vou colocar o nome dele porque ele está me trazendo muito sofrimento, mais do que seus irmãos quando nasceram. E bem sabemos, quando nós olhamos no Antigo Testamento, ao observarmos personagens, os seus nomes e significado, você encontra bem claro, no significado traduzido do hebraico para nosso idioma português, você vê claramente que Salomão significa paz. E foi o único rei de Israel, o primeiro rei de Israel, que governou Israel sem enfrentar uma guerra. Foi justo ao seu nome a circunstância que Salomão nasce, que é colocado pela sua mãe e pelo seu pai Davi. Salomão foi profetizado: será um homem de paz, aonde ele estiver vai gerar paz. E nós olhamos para a história de Salomão até os dias de hoje, trazendo grandes exemplos para a nossa vida. Quando eu levo você a essa meditação da palavra, no versículo 10, está falando da oração deste jovem, do jovem que foi criado em um lar, aonde a sua mãe se preocupou de estar trazendo, de acordo à tradição oral, falando dos seus antepassados, quem eram eles, e a promessa que Deus tinha para a vida de cada um deles, que alcançaria a vida da sua família. Jabes ouviu isso. A educação do lar que a sua mãe deu, e a educação cristã, trouxe para Jabes e gerou dentro dele princípios tão fortes, que um dia ele olhou para a sua vida, e você encontra no versículo 10, a oração que ele faz para mudar a sua história. Dentro desse pano de fundo que nós já estamos olhando, na entrelinhas dessa oração, é muito lógico que ele fez, porque algo estava andando errado em sua vida. Algo estava difícil no seu viver. Falar de genealogia na Bíblia é falar de origem, é falar de raízes, é falar da minha história, da sua história, de onde eu vim e de onde eu fui gerado. Pode ser que você esteja aqui nesta manhã, você veio de uma família que muitos podem dizer assim: não vai ser nada, não vai ser promissor, não vai ser próspero, não vai ser um grande homem, não vai ser uma grande mulher. Mas eu venho falar de um profetizado de um Deus nesta manhã sobre a sua vida, que muda a nossa história. Eu venho falar de uma história de um jovem que acreditou no poder da oração, de uma forma tão grande como foi educado no seu lar,
que ele começou a acreditar que nesta oração, a sua história estava mudando a cada dia. Você crê nesta manhã por isso? Você crê num Deus que escuta a nossa oração? Você crê num Deus que nós clamamos, dobrando nosso joelho, e quando conversamos com Ele, Ele escuta a nossa oração? Você crê no Deus que quando você está num momento de circunstância tão difícil na sua vida, que você não tem palavras para falar com Deus, mas o seu Espírito fala com gemido inexprimível e leva para Ele, e diz: responde o meu filho, a minha filha. Na xera meu dedes, na mão terraço e fá. Deus está mudando história nesta manhã. Circunstância está sendo mudada nesta manhã. Enquanto eu prego falando sobre a oração de Jabes, eu profetizo sobre a sua vida, que Deus está se encarregando de tocar na sua história nesta manhã para mudar. Deus precisa tocar na sua mente nesta manhã, reformular os seus conceitos, seu pensamento de circunstância de vida que você está vivendo, e dizer: existe um Deus que vai me dar sabedoria, inteligência espiritual, inteligência intelectual para mudar a minha história. Ele está aqui, o Espírito Santo. Eu tenho escutado a tua oração, nas madrugadas clamaste a mim, e tem contado uma história para mim, e eu digo assim para ti nesta manhã: sou grande, sou fiel, sou verdadeiro, e sou soberano na terra. Um jovem que olhou para o seu nome, e olhando para o seu nome, estava dizendo: minha mãe colocou o meu nome porque eu dei tanto sofrimento para ela, tanta tristeza para ela, tanta dor na hora de nascer, mas ela falou de um Deus para mim, que muda a minha história, e eu creio nesse Deus, e eu vivo com esse Deus há mais de 53 anos sobre a minha vida. Mesmo momentos eu afastado, esse Deus me sustentava, cuidava de mim, da minha vida a cada dia, e abria a minha mente para cuidar até os dias de hoje, para falar para você com ousadia nesta manhã e propriedade. No versículo 10, você percebe, eu quero dividir por partes para ser pedagógico para nossas vidas. Você percebe que a primeira parte que nós estamos lendo no versículo 10, se eu separo, diz: invocou o Deus de Israel. Repita comigo, por favor: invocou o Deus de Israel. Nós já percebemos aqui, se eu separo o verbo invocar, invocar fala de clamar, suplicar. Invocar fala de rogar. Quem clama não fala baixinho. Quem clama não cochicha. Quem clama não fala para ninguém ouvir. Mas mesmo literalmente, se as pessoas ouvirem, Deus está ouvindo o seu clamor, porque a sua alma clama, a sua alma chora. E o Deus que é poderoso, que a sua bondade dura para sempre, diz para mim nesta manhã, para dizer para você: Ele escuta o teu clamor na tua alma. Ele escuta o teu clamor dentro, no seu íntimo, no seu ser. Onde você olha para pessoas, ri, mas a sua alma está chorando. Deus está dizendo para você nesta manhã: eu estou escutando o teu clamor nesta manhã. Quando você olha aqui, ele invocou o Deus de Israel. Jabes identifica a quem ele invoca aqui, a quem ele está invocando, clamando: o Deus de Israel. Que existia outros deuses naquela época.
Então, para ele, o Deus de Israel é o Deus que ele estava crendo todo o tempo, que ia, dia após dia, mudar a sua história de acordo à sua vontade. Crendo nas promessas que ele escutou dos seus pais, então ele invocou o Deus de Israel. Quando eu levo você para o Novo Testamento, você percebe que no Novo Testamento, aonde nós encontramos ali no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 20, versículo 29 a 34, fala sobre os cegos de Jericó. Jesus está chegando na cidade, descendo para a cidade de Jericó. Tem 2 cegos ali. E os cegos começam a clamar, a suplicar, porque eles tinham ouvido falar de Jesus, um Jesus que mudava a sua história, ou poderia mudar a sua história. Eles estavam escutando falar de um Jesus que estava mudando a história de várias pessoas naquela região. E Jesus passando por ali, eles começaram a clamar. E pessoas mandaram eles se calarem. A multidão disse: está nos perturbando, cale-se. Aí ele disse: Jesus. Aí gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todas as expressões bíblicas, seja no Antigo ou no Novo Testamento, têm um significado. E esse título, Jesus, Filho de Davi, o significado é o título messiânico que Jesus recebeu. Então Jesus, quando escuta esse clamor, diz: traga o cego até mim, traga os cegos até mim. E olhando para o cego, Jesus disse: o que queres que eu te faça? Mas Jesus escutou primeiro eles clamarem e falar de um reconhecimento de suma importância para eles, nos seus tempos, dentro da genealogia. E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Mas eles estavam clamando. Eles disseram: eu quero ver, Senhor. E o Senhor Jesus estende as mãos e eles começam a enxergar. Você crê nesse momento em invocar o Deus de Israel e ele escutar o nosso clamor? Você crê nesse momento de invocar o Deus Todo-Poderoso, ele escutar o nosso clamor? Enquanto você está aqui ouvindo a palavra, eu entendo nesta manhã que esta palavra está adentrando aos seus corações e está dizendo: clame a mim que eu vou escutar a tua oração. O versículo 10, a sua segunda parte desse versículo diz: se me abençoarem muitíssimo. Essa versão diz assim: se me abençoarem muitíssimo, ou tomares que me abençoe muitíssimo. Em outras versões diz. No original, essa palavra abençoar ou abençoares significa, traz literalmente para eles o significado que abençoe-me muito mesmo. Se me abençoarem muitíssimo mesmo, Senhor, a minha vida. Por que será que Jabes falou isso? Uma pergunta que nos deixa ficar calado. Jabes fez isso porque ele entendeu que quando seus pais traz no seu lar toda aquela educação de quem era o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí ele lembrou que o Deus de Abraão, Deus tem feito uma promessa, tinha feito uma promessa tão grande na sua vida, que ia alcançar gerações. Aí ele reivindica a bênção de Abraão sobre a sua vida. Mediante o que ele conheceu, acreditou, exercendo a sua fé, ele está reivindicando a bênção de Abraão sobre a sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo em Gálatas, na carta de Gálatas, capítulo 3, versículo 12, diz que a bênção de Abraão é nos alcançada através de Jesus Cristo, vindo à terra e morrer na cruz do Calvário. E o Espírito Santo se carregará na nossa vida por fé, para essa bênção estar na nossa vida. E eu creio na bênção de Abraão. Eu creio na bênção de Abraão sobre a sua vida nesta manhã, que isso é bíblico. Então ele reivindica a bênção de Abraão. E sermos abençoados é sermos capacitados para prosperar. A palavra prosperar, se você olha no Antigo Testamento, fala de ausência de necessidade.
Eu não sei o que está precisando na sua vida, mas o Deus que eu sirvo nesta manhã, o Espírito Santo, sabe que você está precisando. Eu não sei como você entrou nesta manhã por este lugar, qual é a necessidade que você está tão grande, gritando no seu coração, mas eu sei que através da invocação ao Deus de Israel, e você entendendo sobre a reivindicação da bênção de Abraão sobre a sua vida, eu tenho certeza nesta manhã, que Ele está respondendo sobre a sua vida para prosperar. E vinha prosperidade sobre a sua vida. Quem disse que você não ia prosperar? Quem disse que você não ia avançar? Quem disse que você não ia crescer? Quem disse que a sua história não ia dar certo? O meu Jesus está dizendo nesta manhã, a sua história vai dar certo. Porque Ele está no controle, Ele é soberano sobre a nossa vida, para a história nossa dar certo. Aonde ninguém alcançou a sua história, não quer conhecer a sua origem, a sua genealogia, as suas raízes, mas o meu Deus considera as suas raízes para o nome dEle ser glorificado, para o nome dEle ser exaltado a cada dia através do seu testemunho. É assim que eu creio em nome de Jesus. A terceira parte, em meus termos amplificares, em outra versão, em meus termos ampliares. Essa terceira parte do versículo 10, quando fala os termos, Jabes, ele tinha posse de terras, então ele não estava de maneira nenhuma querendo ficar só com a posse daquela terra. Isso é muito literal para Jabes. Aquela terra, ou aquele pedaço de terra que ele recebeu da sua família. Isso eu não quero ficar só por aqui, eu quero crescer na minha vida. Eu quero prosperar. Pode perceber que antecedendo, ele pede a bênção de Abraão. Isso eu não quero ficar nessa terra, só nesse pedaço de terra. Eu quero crescer, isso é literal. E a aplicação para a nossa vida espiritual? Eu quero crescer espiritualmente. Se eu cresço espiritualmente, o efeito fisicamente materializará na minha vida, de tal forma que o nome do Senhor vai ser glorificado. Ele fala de ampliar aqui os territórios, as suas terras, maior dimensão geográfica. Mas quando eu olho para a promessa do profeta Isaías, Isaías falando para o povo de Deus, através do livro do profeta Isaías, quando nós lemos no capítulo 54, versículo 2, Deus levanta o profeta Isaías para profetizar sobre o povo de Deus, para alcançar nossas vidas essa promessa. No versículo 2, capítulo 54 de Isaías: e amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações, e estendam, não impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Nós encontramos aqui o verbo ampliar, nós encontramos aqui o verbo estender, e nós encontramos aqui o verbo também firmar. Quando eu olho para esses verbos, esses três verbos me trazem significado de suma importância para os dias de hoje. É olhar para a Bíblia Sagrada e começar a entender que todas as vezes que Isaías está falando aqui, amplia o lugar da tua tenda, ele está falando, cresça o lugar da tua tenda. Tenda é onde o povo habitava naquela época. Nós habitamos hoje em uma casa, sim ou não? Mas temos um lar. E se meu lar está sendo abençoado pelo Deus de Abraão, então o meu lar vai ser ampliado. O meu lar vai crescer, ou em descendência, ou nas áreas que precisam crescer. Ele estava dizendo, eu quero que cresça o meu lar. Estender, aqui nós observamos que quando olhamos o verbo estender aqui, das habitações que se estendam, ele está falando de multiplicar. Quando olhamos de firmar as estacas, está falando de ter profundidade. E eu só posso ter profundidade naquilo que eu me dedico, naquilo que eu me esmero, naquilo que eu me disciplino a cada dia. Eu só posso ter profundidade desta forma. Eu não posso ter profundidade nas coisas se eu sou relaxado. Eu não posso ter profundidade nas coisas se eu não ligo para nada. Eu não posso ter profundidade nas coisas se eu não estou nem aí para o que está acontecendo na minha vida. Mas eu estou diante de um público seleto nesta manhã de Deus, que se importa com a sua vida, porque tem acreditado num Deus verdadeiro, que salvou, libertou, e ainda quando estiver nesta terra, vai testemunhar da grandeza de Deus.
ampliar a sua casa, alargar as tendas de tal forma o seu lar crescer, estender, multiplicar e ter profundidade naquilo que for feito dentro do seu lar, dentro da sua família. Para ter profundidade tem que ter dedicação, para ter profundidade tem que ter disciplina, para ter profundidade tem que ter foco. Eu não sei como você está levando a sua vida. Começa a mudar hoje pela manhã e diga assim: Senhor, eu quero buscar a Ti todos os dias, eu quero conversar contigo todos os dias, eu quero estar em oração contigo todos os dias. Pode ter certeza, a sua vida vai mudar, a sua história vai mudar. Você crê nisso para glorificar o Senhor nesta manhã? Você crê nisso para exaltar o nome do Senhor nesta manhã? Você crê nisso que Deus pode fazer diferente na sua vida a partir de hoje? O posicionamento é seu. Aqui tem se falado muito sobre posicionamento, através do nosso pastor Anderson. Se eu me posiciono, tomo uma atitude, as situações se tornam diferentes na minha vida. As circunstâncias começam a mudar dia após dia. Eu não posso ficar sentado ou numa rede se balançando, achando que vai cair do céu. Não vai cair. O que vem do céu é a graça de Deus que veio através do seu Filho. Mas enquanto estamos na terra aqui com a sua graça, Ele nos dá poder de capacitação para prosperar, para crescermos, para multiplicarmos o seu reino, falarmos do seu amor, da sua grandeza. Ele é grande, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é poderoso para nos abençoar. Jabes estava entendendo isso. A cada momento que ele fazia esta oração, sob termos ampliares, ele estava tendo a compreensão que Cristo, na sua vida, revelado através do Espírito Santo sobre a sua vida naquela época, sobre o seu viver, através da educação que recebe no seu lar, a sua história estava sendo mudada. A quarta parte: e a tua mão for comigo. Porque se a mão do Senhor não fosse com ele, de nada adiantaria ele fazer, de nada adiantaria ele se esforçar. Porque só com a nossa capacitação, eu como cristão, preciso entender que eu preciso entender o mundo espiritual e o mundo físico. Eu como cristão, eu preciso entender que hoje que a graça está sobre a minha vida, eu não vivo mais no mundo físico só. Eu enxergo um mundo espiritual diferente, com discernimento que Deus nos dá. Então o que está acontecendo pode ser literalmente para algumas pessoas que não vai acontecer nenhuma mudança, não vai virar a página, não vai virar o ciclo. Mas o Deus que eu prego nesta manhã, que eu tenho fé, pode ter certeza que vai virar a página na nossa vida. Aí Jabes disse assim: se for comigo a tua mão. Repita comigo: mão. Mais uma vez, você não esquecer: mão. A expressão mão aqui, e todas as vezes que você vê no momento, em narrativas, falando que a mão do Senhor veio sobre mim, você percebe no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 1, que a mão do Senhor veio sobre a vida de Ezequiel, e o arrebata para o meio de um vale dos ossos secos. Mas primeiro veio a mão do Senhor. Quando fala da mão do Senhor, fala do poder de Deus, fala da grandeza de Deus. Falar da mão do Senhor fala de segurança, fala de força, fala de poder, fala de providência. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 12, ele fala bem claro sobre a mão do Senhor sobre a nossa vida. Ele diz assim: quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes e outeiros em balança. Ele está falando do poder de Deus, a soberania de Deus com a sua mão. E se eu estou na terra, eu faço parte desse contexto aqui. É bem claro que se vem a mão do Senhor sobre a minha vida, se a mão do Senhor pode todas as coisas, se a mão do Senhor mede a palmos, se a mão do Senhor pesa as coisas, então para nós essas coisas terrenas, literais, são muito grandes para nós. Mas Deus olha para a terra e Ele vê que a terra é pequena pela sua grandeza do Deus Todo-Poderoso. Você adorou nesta manhã sobre a glória do Todo-Poderoso. Você adorou nesta manhã falando sobre o Santo de Israel. Você adorou nesta manhã confessando que Ele é grande, que Ele é poderoso. Pode ter certeza que se a mão do Senhor vier sobre a sua vida e for com você, aonde você entrar e você sair, as coisas é diferente. Pode se levantar o que se levantar, as coisas se tornarão diferentes.
pode construir o que quiser construir, será diferente todo o tempo na sua vida. Enquanto se levantam para derrubar a sua história, Deus se encarrega de olhar para a sua história, para a sua origem e dizer: eu vou preparar o cenário que através dessa circunstância de derrota, eu vou trazer a vitória para a vida do meu filho e da minha filha. Você crê nisso nesta manhã? Então glorifica o Senhor nesta manhã. Você crê nisso? Exalta o nome do Senhor. Glorifique. Que a mão dele, quando vem do Senhor, torna diferente as circunstâncias. Todas as vezes que você olha para as histórias bíblicas, que a mão do Senhor se manifesta sobre a vida dos homens de Deus, muda completamente a história, a circunstância, literalmente o que está acontecendo naquela hora. É assim que eu creio na palavra que eu prego nesta manhã. Quando eu olho para a quinta parte que eu separo desse versículo 10, e fizeres que do mal não seja afligido. Ninguém quer ser tocado pelo mal. Ninguém quer ser ferido pelo mal. Ninguém quer ser afligido pelo mal. Está falando aqui de dano sobre a nossa vida. Bem sabemos que o mal, quando ele vem, ele não diz a hora, não diz o dia, não diz o ano que vai vir sobre a nossa vida. E não diz o mês, ou qual dos meses virá este mal sobre a nossa vida. Bem sabemos que o mal, quando vem na nossa vida, ele vem de tal forma inesperada, aonde nós nem esperamos, de tal forma, com efeito, sobretudo, tão devastador, para destruir o meu pensamento, destruir os meus sonhos, destruir tudo aquilo que eu acredito. Mas pode ter certeza nesta manhã, o Deus que eu creio está aqui para mudar a circunstância nesta manhã. O Deus que eu creio que nós oramos, que não venha sobre a nossa vida algum mal para nos afligir. Não é que Deus vai tirar o mal sobre a sua vida, porque Deus respeita as suas leis terrenas que Ele criou. Ele trabalha ligado a leis espirituais e a lei terrena. Então quando Ele olha que o mal vai vir sobre a sua vida, o inesperado, Ele diz: esse mal vai querer destruir o meu filho, vai querer acabar com a minha filha, vai querer acabar com a sua família, mas a minha mão está sobre ele. Eu vou tirar, afastar esse dano. O dano pode vir, mas não vai lhe destruir, mas não vai lhe sucumbir, mas não vai lhe apagar da terra. Porque se Deus está trazendo, não ser afligido o mal sobre a nossa vida, então o que é que acontece? Ele vai nos livrar, Ele vai nos resguardar, Ele vai nos guardar e vai dar livramento de acontecimentos inesperados. Quando eu observo sobre guardar, me lembra muito bem o Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, quando eu entendo que eu só estou habitando no esconderijo do Altíssimo, Ele está me guardando. O mal vai vir, mas não vai tirar a minha vida. Porque o Deus que conhece a minha história, a minha origem, Ele que escreveu com caneta de ouro a minha história nos seus anais celestiais, Ele diz: não é hora do meu filho ainda vir para morar eternamente. Eu vou fazer um milagre na vida dele, para ele contar o testemunho que eu sou grande, que eu sou fiel, que eu sou poderoso, sou verdadeiro, sou aquele que faço, sou aquele que eu controlo, sou aquele que abre porta, sou aquele que fecha porta, sou aquele que manifesta a minha glória, sou aquele que toca nas raízes da sua história e muda a circunstância, sou aquele que quebra correntes e despedaço cadeados e arranco portões de ferro e de bronze. Deus está libertando nesta manhã. Você crê? Deus está libertando nesta manhã através do poder da palavra. Deus está libertando nesta manhã. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre o seu lar nesta manhã. Deus está libertando. Porque se o mal tentou lhe afligir, Deus está dizendo: pode ser que vai chegar, mas não vai destruir. E pelo poder que Ele é soberano, Ele pode arrancar este mal, não chegar nem lhe atingir. Você crê nisso? Glorifica o nome do Senhor. Exalta o nome dEle. É olhar para essas 5 partes da oração de Jabes. Ele invoca o Deus de Israel. Ele clama.
pede para Deus abençoar a sua vida muitíssimo. Você vê bem claro que o adjetivo aqui é muito forte. É muito claro, muitíssimo. Abençoar muitíssimo. E que seus termos sejam ampliados. Para alargar, crescer, multiplicar e ter profundidade. Diante disto, e que a mão do Senhor está todo o tempo com ele. E que o mal não venha lhe afligir a sua vida, o seu viver e a sua casa. Aí quando você vai para a parte final do versículo 10, aí a gente respira forte. Obrigado, Jesus, por conversar contigo. Aí você fica em silêncio, na sua oração. Aí o Espírito Santo de Deus se encarrega de dizer para mim e para você: que o seu pedido foi ouvido nesta manhã. Que o seu pedido foi escrito nesta manhã nos renais celestiais. Escute, que o seu pedido ninguém vai apagar, porque está nos céus. E o Espírito Santo testificou para Deus e disse: o teu filho precisa disto. E o Senhor olha e diz: está no tempo meu de manifestar e trazer a materialização deste pedido para a vida do meu filho e da minha filha. Está na hora de manifestar o que o meu filho e minha filha têm clamado para mim. É assim que eu creio quando eu olho para essa história de Jabes. E eu começo a concluir dizendo bem assim, com o versículo 9, a parte A. E Jabes, ou Jabés, foi mais ilustre que seus irmãos. Todos estavam ali na sua casa. Os seus irmãos não tinham trazido um nível tão de sofrimento para a sua mãe. E ele sim. E a sua vida não tinha uma vida de perspectiva de futuro muito bom. Excelente. Mas quando você olha, diz: e foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. E foi Jabes mais respeitado e honrado que seus irmãos. Quando Deus quer nos honrar, não precisa você se apresentar. Quando Deus quer nos honrar, não precisa você dar o seu nome para ser honrado. Mas quando Deus quer nos honrar, o seu nome está nos céus. Deus sopra na terra para honrar o seu nome e o nome dele ser glorificado. Quem tem que ser honrado primeiro é Deus, para depois você ser honrado. E quando você está sendo honrado, Deus já sabe que o seu coração está tão humilde. Aí diz: realmente, eu estou honrando meu filho, porque verdadeiramente ele honra a mim a cada dia.